Quando eu tinha 10 anos de idade, eu lembro que eu comprei um casal de hamster e a minha ideia era poder que eles procriassem, aí eu ia vender aqueles hamsters e ia comprar o meu primeiro Super Nintendo. Então comprei a gaiolinha dos hamsters, comprei o casalzinho, coloquei eles ali dentro, ração, água para eles. E aí eu lembro que um dia eu acordei de manhã e eles tinham reproduzido. Tinha uns 10, 12 hamsterzinhos mais ou menos ali junto com eles. Aí eu acordei, olhei para eles ali, fiquei feliz, já calculei ali R$15 cada hamster, quanto que ia dar, meu videogame está garantido. Fui para a escola, quando eu voltei, todos tinham desaparecido e foi quando eu descobri que habitualmente o hamster macho comia os filhotes quando eles nasciam. Eu lembro que eu fiquei muito frustrado com aquilo ali e eu descobri que eu não teria condição de fazer toda a separação certinha para os hamsters poderem sobreviver na segunda, terceira ninhada. Me frustrei com aquilo ali e resolvi vender o casalzinho de hamster que eu tinha. E aí é interessante que eu não fiquei assustado com aquilo não foi uma coisa que eu pensei, puxa, como que um hamster come os seus próprios filhos e não sei o quê. A frustração era simplesmente que eu não ia ter o meu ganho, mas a gente meio que espera que no reino animal esse tipo de coisa vá acontecer. Nós não ficamos chocados, nós não ficamos moralmente abalados quando a gente vê um tipo de coisa assim acontecendo. Quando nós vemos um ser humano fazendo alguma coisa semelhante, aí sim, isso nos choca, isso nos abala, isso deixa a gente emocionalmente afetado, porque de uma certa forma nós achamos que é inadmissível a possibilidade de que um outro ser humano machuque alguém, fira alguém, mate alguém, ainda mais se um adulto faça isso com uma criança. E por causa disso, nessas últimas semanas, a gente viu a comoção que deu aqui no Brasil quando o Drauzio Varela abraçou aquele travesti dentro de um programa que o Fantástico estava exibindo, que tinha cometido um crime hediondo de ter estuprado e em seguida assassinado uma criança. E isso causou uma revolta muito grande. As pessoas começaram a achar que coisa absurda, como que o Drauzio Varela fez isso, de abraçar aquela pessoa. O próprio Drauzio veio a público dizer que ele não sabia o que tinha acontecido. Mas aí, por outro lado, começou uma outra discussão que habitualmente surge no meio dessas situações, que é: e o que Jesus teria feito com aquele travesti? Será que Jesus teria abraçado o travesti? E aí a gente viu pessoas construindo para um lado, dizendo que sim, que ele abraçaria, acolheria, etc. Outras pessoas dizendo que ele não faria isso, que ele também é justo e ele aplica a justiça. E aí a gente tem às vezes um pouco de dificuldade de entender Jesus no meio dessas situações que nós ficamos profundamente chocados. O fato de você ficar chocado com uma coisa dessa e não ficar chocado quando um hamster come os seus filhotes é porque a gente sabe, de certa forma, mesmo que não a nível tão consciente assim, mas lá no nosso subconsciente, lá no nosso espírito, que nós não somos iguais aos animais. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e pelo fato de termos a imagem e semelhança de Deus em nós, isso nos faz seres moralmente responsáveis e também faz de nós seres que têm um senso de justiça um pouco mais apurado do que os animais têm. E aí, quando a gente pensa sobre o que Jesus faria numa situação dessa, eu acho muito interessante porque nós temos um exemplo claro do que Jesus efetivamente fez no dia da sua crucificação, quando ele estava crucificado entre dois ladrões. E essas não eram só ladrões de coisas em si, eram pessoas que tinham cometido atrocidades, pessoas que já tinham para receber aquela sentença de morte, eles eram pessoas realmente que agrediram muito a sociedade. E aí, num determinado momento, os dois ladrões, eles estão debochando de Jesus no centro, eles estão gozando de Jesus, falando: por que você não desce daí, salva-se, salva a gente, não sei o que, se você é o Filho de Deus. Mas em um determinado momento, um desses ladrões cai em si, ele vira para o outro e fala assim: acho que a gente não devia estar fazendo isso, você está doido de estar falando uma coisa dessa. E aí esse ladrão, ele de repente reconhece a sua condição e ele fala: nós estamos aqui porque merecemos estar, mas esse nada fez. Ele vira para Jesus, e se a gente fosse colocar na contextualização da nossa fala de hoje, ele pede a Jesus um abraço. Ele fala: Jesus, lembra de mim quando você entrar no seu reino. E é interessante que Jesus, tendo os dois ladrões, um do lado do outro, ele vira para esse ladrão e ele fala assim:
ok, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso, hoje eu vou dar um abraço em você. E aí é interessante a gente observar que Jesus, ele não abraça a todas as pessoas indiscriminadamente e também ele não está pronto a acolher todas as pessoas em todas as circunstâncias, de todas as formas, mas Jesus está sempre disposto a acolher e abraçar aquele que se arrepende daquilo que fez ou da vida que levou. O outro ladrão, o do lado de cá, que continuou debochando e morreu nessa condição, ele não foi abraçado, ele pagou a sua pena aqui na terra, ele pagou a sua pena na eternidade e vai pagar por toda a eternidade, por as atrocidades que ele cometeu, mas aquele do lado de cá, porque resolveu tomar uma decisão de arrepender dos seus pecados, de mudar a sua maneira de enxergar o mundo, de se reconhecer como alguém que rompeu a sua relação com Deus e pedir para que Jesus o abraçasse, ele foi abraçado. A questão que a gente precisa levantar não é se Jesus abraçaria ou não, a questão que a gente precisa levantar é o que nós precisamos fazer para que Jesus nos abrace. E essa é uma condição que inclui você que está me assistindo, que inclui a mim que estou aqui falando com você, que inclui absolutamente todas as pessoas, porque independente de termos feito coisas que nós consideramos atrozes ou coisas que às vezes a gente acha que é bobagem e que não tem tanta importância, todos nós nos desligamos de Deus por causa dos nossos pecados e todos nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus para sermos abraçados por Deus um dia. Ele deseja abraçar você, abraçar a mim, abraçar aquele rapaz do programa, abraçar o Drauzio Varela, abraçar a todas as pessoas do mundo, mas ele não vai fazer isso indiscriminadamente. Então, minha sugestão para você é que nesse momento, ao invés de você pensar a respeito da vida de uma outra pessoa, você pudesse pensar sobre a sua vida. Como é que está a sua vida com Deus? Porque a gente julga o outro, a gente acusa o outro, a gente aponta para o outro, a gente questiona o outro, mas no final das contas eu só posso fazer em relação a mim, você só pode fazer em relação a você. E às vezes a gente corre o risco de, com razão, estar falando, talvez Jesus não abraçaria aquele, de repente a gente também está ficando sem abraço. Não fique sem o abraço de Jesus.